Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol desaparecia atrás dos arranha-céus reluzentes de Nova York, envolvendo a cidade em uma luz dourada que se refletia nas janelas dos prédios. Em uma cobertura suntuosa, Mark Delaney, um bilionário conhecido por sua ascensão meteórica no mercado imobiliário e financeiro, ajeitava a gravata em frente ao espelho. Seu sorriso era frio, calculista. Esta noite, ele se casaria com Isabella, a mulher perfeita aos seus olhos, mas sua mente estava em outro lugar. Alguns convites estavam sobre a mesa de cristal. Entre eles, apenas um lhe chamou a atenção com uma mistura de nostalgia e crueldade. Era de Emma Lawrence, sua ex-parceira. Ele sabia que ela viria e aguardava esse momento com impaciência gélida. Seu plano era simples: vê-la sofrer, sozinha e impotente, confrontada com a vida luxuosa que ele havia construído para si mesmo sem ela. Emma não era mais a jovem frágil que ele conhecera. A vida lhe ensinara força e resiliência. Desde o término do relacionamento, ela transformará suas feridas em coragem, e um belo segredo crescia dentro dela havia 9 meses. Mas Mark não sabia disso. Ela superara a solidão e as dificuldades, e naquela noite decidirá aparecer, não para chorar, mas para mostrar a ele que era muito mais forte do que ele jamais imaginara. À medida que os convidados começavam a chegar, Mark observava cada detalhe com precisão cirúrgica: as flores, os talheres, os garçons impecavelmente vestidos. Tudo estava perfeito. Ele não fazia ideia de que o verdadeiro choque da noite não viria dele, mas de Emma, que entrou pela porta da sala de estar com um sorriso confiante e 3 bebês nos braços, cada um carregando a prova silenciosa de sua nova vida e felicidade inesperada. Um silêncio se instalou. Todos os olhares se voltaram para ela. O coração de Mark afundou. O plano que ele havia elaborado com tanto cuidado acabará de fracassar. O que ele pensava ser sua vingança perfeita estava prestes a se transformar em uma lição de humildade e total surpresa. O grandioso salão de recepção cintilava intensamente. Lustres de cristal lançavam flashes de luz sobre as paredes douradas. Mark Delaney estava perto da mesa principal, uma taça de champanhe na mão, um sorriso perfeitamente equilibrado no rosto, mas o olhar repleto de impaciência gélida. Ele observava a porta de entrada com foco obsessivo. Ela está vindo, ele murmurou para si mesmo. Os convidados conversavam, riam e alguns cochichavam sobre a ex de Mark. Então, um silêncio discreto se instalou quando a porta se abriu. Emma Lawrence entrou. Ela não era mais a jovem frágil que ele conhecera. Seu andar era confiante, seus olhos brilhavam com determinação e serenidade. Mas o que paralisou a todos, inclusive Mark, foram as 3 bebês que ela carregava nos braços. 3 pequenas maravilhas, envoltas em cobertores de cores pastel. Os murmúrios transformaram-se num zumbido de espanto. Mark sentiu o coração apertar. Ele havia planejado tudo, menos isso. Sua vingança perfeita, aquele momento em que pensou que haveria sofrer, simplesmente evaporou num instante. Emma deu um passo à frente com graça, cumprimentando os convidados com gentileza enquanto segurava firmemente seus trigêmeos. Seu sorriso não era de submissão ou dor. Era o sorriso de alguém que havia sobrevivido, que havia transformado sua vida em força e beleza. Boa noite, Mark. Ela disse calmamente, com sua voz clara ecoando pela sala. Obrigado pelo convite. Mark ficou sem palavras por um instante. Seus olhos percorreram os bebês e sua ex, e pela primeira vez em muito tempo, uma onda de humildade o invadiu. Ele havia imaginado a humilhação de Emma, e agora ali estava ele, confrontado com uma imagem de felicidade a qual não conseguia resistir. Os convidados observavam o silêncio tenso. Alguns trocaram olhares surpresos, enquanto outros sorriam diante daquela reviravolta inesperada. Emma transformará o que deveria ter sido um momento doloroso em um momento de orgulho. E cada passo que ela dava na sala parecia reescrever a história que ele pensava controlar. Mark ergueu o copo, sem palavras, enquanto Emma caminhava até uma mesa com os bebês aconchegados em seus braços. Em seu coração, uma estranha mistura de admiração e confusão se misturava à raiva. Aquele casamento que ele considerava perfeito acabará de sair do controle, e algo lhe dizia que a verdadeira surpresa da noite estava apenas começando. A música na recepção continuava suave e elegante, mas na mente de Mark Delaney, cada nota soava como um aviso. Ele observava Emma à distância, tentando entender como ela ousara aparecer com 3 bebês. Emma aproximou-se do centro da sala com seus trigêmeos nos braços, atraindo a atenção de todos. Os convidados instintivamente afastaram-se fascinados e surpresos com aquela cena inesperada.
Ela colocou um pé na plataforma improvisada onde Mark deveria estar comemorando sua vitória, e a sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Eu sei por que você me convidou esta noite, Mark. Ela disse calmamente, sem jamais perder o sorriso. Você queria me ver sofrer, me ver me arrepender. Mas esta noite vou te mostrar algo que você não esperava. Ela colocou delicadamente os bebês em pequenos berços portáteis que os assistentes haviam trazido. Os trigêmeos balbuciaram, seus olhinhos curiosos percorrendo o quarto. Cada movimento de Emma exalava confiança e serenidade. Mark sentiu um nó na garganta. Seus convidados murmuravam entre si, intrigados e impressionados com a cena. Ele havia planejado ridicularizá-la, mas foi ela quem capturou a atenção de todos. Esses são meus filhos. Continuou Emma, com sua voz clara ecoando no grande salão. 3 milagres que mudaram a minha vida. E apesar do que você pensou, Mark, eu estou feliz, verdadeiramente feliz. Um silêncio pesado se instalou. Os convidados trocaram olhares, alguns inclinando-se para frente para ver melhor os trigêmeos. Mark, por sua vez, não sabia o que dizer. Todas as palavras que havia preparado para humilhar Emma haviam desaparecido. A mulher que ele considerara frágil era agora um símbolo de força e felicidade aos olhos de todos. Então aproveite a sua noite, Mark. Emma acrescentou com uma elegância gélida. Mas saiba que eu nunca precisei da sua aprovação para ser feliz, ou realizada. Naquele instante, a sala irrompeu em aplausos e murmúrios de admiração. Os trigêmeos tagarelavam em uníssono, como se também compreendessem o poder da cena. Mark sentiu uma pontada de humilhação como nunca antes. A vingança que ele havia planejado se voltará contra ele, e não havia como impedi-la. Pela primeira vez, Mark Delaney percebeu que o controle e o orgulho eram impotentes diante da força e da felicidade inesperada de Emma. E em seu coração, uma nova e perturbadora questão começou a surgir. Como ela pôde transformar minha tentativa de vingança em um triunfo tão perfeito? Mark Delaney afastou-se ligeiramente da multidão, segurando sua taça de champanhe com uma força que desconhecia. Seu rosto permanecia impassível, mas em sua mente tudo era um caos. Ele sempre estivera no controle, seus negócios, sua imagem, seus relacionamentos. E no entanto, naquela noite, Emma e seus trigêmeos haviam destruído todas as suas certezas. Ele caminhou em direção a um pequeno grupo de convidados influentes, na esperança de desviar a atenção e recuperar alguma aparência de poder. Senhores, observem os arranjos florais. Ele disse em tom firme, mas imediatamente sentiu os olhares de todos na sala se voltarem para ele. Enquanto isso, Emma aproximou-se dos trigêmeos, falando-lhes suavemente e rindo de seus gestos desajeitados e delicados. Cada risada, cada balbucio dos bebês ressoava como um lembrete silencioso para Mark. O que ele acreditava ser sua vitória era apenas uma ilusão. De repente, um dos convidados aproximou-se dele, intrigado. Mark, essas crianças, são mesmo dele? Não é o que você está pensando. Ele gaguejou, percebendo que sua imagem de homem poderoso estava começando a ruir. Mas antes que ele pudesse continuar, Emma se virou para a multidão com os olhos brilhando de determinação. Esses trigêmeos são meus filhos, e são a prova de que a vida pode ser bela mesmo depois da dor. Mark achou que podia me derrubar, mas apresento a vocês o que ele jamais poderá controlar, minha felicidade e minha força. Um silêncio atônito se seguiu às suas palavras. Os trigêmeos balbuciavam e estendiam suas mãozinhas para a plateia, conquistando o coração de todos. Mark sentiu uma onda de vergonha e confusão o invadir. Ele havia imaginado uma demonstração de domínio, mas agora era apenas um espectador. Você vê, Emma acrescentou com um sorriso sereno, a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro ou festas extravagantes. Ela se mede em amor, resiliência e milagres como os que você vê aqui. Naquele instante, um dos trigêmeos, o caçula, soltou uma risada cristalina e deixou seu ursinho de pelúcia cair diretamente nas mãos de Mark. Os olhos do bilionário se fixaram no objeto, depois na mãe e nos filhos. A mensagem era clara, até mesmo aquilo que ele pensava poder controlar havia escapado de suas mãos. Mark permaneceu paralisado, incapaz de falar. Na sala, os convidados murmuravam, alguns aplaudiam timidamente, outros sorriam. Emma, rodeada pelos seus trigêmeos, tornará-se a própria personificação da doce, porém implacável, vingança. O que Mark pretendia ser uma humilhação transformará-se em algo extraordinário. Uma lição de humildade e admiração forçada. Esta noite Mark Delaney compreendeu uma verdade que nenhuma quantidade de riqueza, poder ou manipulação jamais poderá mudar. A verdadeira vitória não foi dele. Conforme a noite avançava, a atmosfera na recepção mudou completamente.
Onde Mark Delaney esperava arrogância e domínio, restavam apenas espanto e admiração por Emma e seus trigêmeos. Cada risada dos bebês, cada sorriso de Emma, parecia reforçar sua própria superioridade moral aos olhos de todos os convidados. Mark finalmente deu um passo em direção a ela, com uma mistura de raiva e humilhação nos olhos. Emma, ele começou, mas sua voz tremia involuntariamente. Você não tinha o direito de fazer isso comigo na frente de todos. Emma olhou para ele calmamente com os trigêmeos nos braços. Ela não era mais a jovem que ele pensava poder destruir, certo? Ela disse suavemente, mas com firmeza. Mark, eu nunca quis te magoar. Você achou que podia me diminuir para seu próprio prazer, mas veja a realidade. Estou feliz. Tenho 3 milagres nos meus braços e não preciso do seu dinheiro nem da sua aprovação. Mark engoliu em seco. Percebeu que todas as suas tentativas de controle, todo o seu orgulho e seu plano de vingança não passavam de ilusões. Sua ex-parceira havia transformado seu próprio ressentimento em força e felicidade e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Emma caminhou em direção a ele, colocando delicadamente os trigêmeos em seus berços portáteis. Você achou que poderia me humilhar, e acabou mostrando a todos o quão incapaz você é de compreender a verdadeira riqueza da vida. Ela acrescentou com uma calma implacável. Sim, esta noite você está humilhado, mas não fui eu quem fez isso. Você se cegou. Mark permaneceu em silêncio. Toda a sala observava o confronto. Os convidados murmuravam, alguns aplaudiam, outros estavam atônitos com o rumo dos acontecimentos. Os trigêmeos tagarelavam, se remexiam e sorriam inocentemente, como se soubessem que haviam desempenhado um papel crucial nessa vingança silenciosa, porém brilhante. Pela primeira vez em anos, Mark Delaney sentiu o peso da humildade. Ele acreditava que dinheiro e poder podiam comprar tudo, mas a verdade era outra. O verdadeiro triunfo pertencia a Emma. E para ela a vida continuou mais forte, mais bela, mais brilhante do que nunca. Ao cair da noite, Emma saiu da recepção com seus trigêmeos, deixando para trás um Mark desolado, que finalmente entendeu que a riqueza mais preciosa não se mede em dinheiro, mas sim no amor, na coragem e na felicidade que se constrói apesar das dificuldades. E em seu coração, um pensamento persistente: ele não havia perdido para Emma. Ele simplesmente aprenderá tarde demais a maior lição de sua vida.